Pessoal, essa aula é de exercício somente, de movimento uniformemente variado. A aula de teoria de Move está aqui embaixo no link na descrição do vídeo. Um gato que deseja agradar sua dona tocar em um rato que tem o costume de se esconder em um buraco na parede. O rato encontra-se a uma distância de 2,4 metros do buraco e, observando a situação perigosa da presença do gato, desloca-se no sentido do buraco, desenvolvendo uma velocidade escalar constante de 3 metros por segundo. Inicialmente, o gato está em repouso a uma distância de 1,76 m do rato. A aceleração escalar mínima do gato para que ele alcance o rato antes que esse se esconda no buraco vale em metros por segundo ao quadrado. Então, o rato está em movimento uniforme, a velocidade dele escalar é constante, vale 3 metros por segundo. Mas o gato está em movimento uniformemente variado e a gente tem que descobrir qual é a aceleração que ele deve ter para alcançar o rato antes que ele entre no buraco. Então, primeiro, o rato, movimento uniforme. A gente pode fazer ΔS por ΔT para o rato. A velocidade dele é 3, a distância que ele tem até chegar no buraco é 2,4 metros. A gente tem 2,4 dividido por 3, 0,8 segundos. O rato tem 0,8 segundos para chegar até o buraco. Então, é esse tempo que o gato tem para alcançar o rato antes que ele entre dentro do buraco. Nesses 0,8 segundos, qual a aceleração que o gato tem para percorrer essa distância, que é a soma de 1,76 com 2,4, de 4,16 metros, partindo do repouso. Então, o gato está em movimento uniformemente variado. A gente pode fazer a equação do sorvetão para ele. Então, ΔS vai ser 4,16 metros. A velocidade inicial do gato é 0, ele parte do repouso. A gente pode cancelar esse termo. A aceleração a gente vai descobrir. O tempo que ele tem é 0,8 segundos, que é o tempo que o rato vai demorar para chegar até a entrada do buraco. Colocando os valores, vou passar esse 2 para lá multiplicando. 2 vezes 4,16, 0,8 ao quadrado é 0,64. Aqui a gente tem a multiplicação 8,32, passo 0,64 dividindo, a gente tem uma aceleração mínima de 13 metros por segundo ao quadrado. Então, se o gato tiver uma aceleração constante de 13 metros por segundo ao quadrado, no mínimo, ele vai alcançar o rato na entrada do buraco. Numa avenida onde a velocidade escalar máxima permitida é 60 km por hora, um motorista dirige com velocidade escalar de 15 metros por segundo e observa que o semáforo fica amarelo. Como o semáforo está bem próximo, a 63 metros, o motorista decide acelerar e não parar. Considerando-se que o sinal amarelo permaneça aceso por 3 segundos e que o motorista não avançou o sinal vermelho, é correto afirmar que, desprezando o tempo de reação do motorista e o tempo de ativação do sistema de freios, a gente tem que calcular qual a aceleração mínima que o carro deve ter e qual a velocidade que ele vai cruzar o semáforo para saber se ele excedeu a velocidade máxima permitida de 60 km por hora ou não, se ele vai ser multado ou não. Então aqui ele está inicialmente com 15 metros por segundo, a distância até o semáforo 63 metros. Vamos descobrir a velocidade que ele passa pelo semáforo e a aceleração mínima que ele deve ter. Existem várias maneiras de resolver esse problema. A gente pode jogar na equação do sorvetão, a gente pode jogar na equação do Torricelli. Eu vou fazer aqui a equação da velocidade média. A velocidade média é ΔS por ΔT, que também é a média aritmética das velocidades. Vou descobrir aqui a velocidade que ele vai cruzar o semáforo, que é a velocidade final. A distância que ele tem é 63, o tempo é 3 segundos, a velocidade inicial é 15 e a gente quer descobrir a velocidade final. 63 por 3 dá 21, o 2 eu passei multiplicando, 21 vezes 2, 21 vezes 2, 42. Esse 15 eu passo para o outro lado subtraindo, 42 menos 15 dá 27 metros por segundo. Para comparar com a velocidade máxima permitida que está em km por hora, a gente pode multiplicar esse valor por 3,6, a gente tem 97,2 km por hora. Então, ele vai exceder a velocidade máxima permitida
ele vai ser multado por excesso de velocidade. Agora, qual é a aceleração que ele deve ter? Vamos jogar na equação. Velocidade final é inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final é 27 metros por segundo, que a gente acabou de achar. A inicial é 15 e o tempo é 3. Passando 15 para o outro lado, 27 menos 15 dá 12. Passando 3 dividindo, 12 por 3, 4 metros por segundo ao quadrado é a aceleração dele. Então, correta a letra B. A aceleração escalar mínima empregada será de 4 metros por segundo ao quadrado, porém, ao passar pelo semáforo, o motorista será multado por excesso de velocidade. Leia a tirinha a seguir. A gente tem o Cascão passando pela rua e um carro freando, quase colidindo com ele. Coitado do Cascão, quase era atropelado. Por sorte, o carro estava a uma velocidade de 36 km por hora e foi possível o motorista frear bruscamente, provocando no carro uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado negativa e parar o carro, evitando atropelá-lo. Nessas circunstâncias, qual é a distância percorrida em metros pelo carro no instante em que o motorista pisa no freio até parar? Nesse problema, a gente não tem a informação do tempo que o carro vai demorar para parar, então a gente pode usar a equação de Torricelli, que não envolve o tempo. A velocidade final é zero, porque ele vai parar. A inicial é 36 km por hora, que se a gente dividir por 3,6 dá 10 metros por segundo. Então a final é zero, ele para. A inicial é 36 km por hora, que é 10 metros por segundo. O exercício foi bonzinho de lembrar que a aceleração é negativa porque ela tem o sentido contrário da velocidade. O carro está em movimento retardado, ele está freando, então a gente deve colocar menos 2 para a aceleração do carro. Aqui a gente tem 10 ao quadrado 100, menos 4 ΔS, passando 4 ΔS para o outro lado, ele vai positivo. Passo 4 dividindo, 100 por 4, 25 metros, então é a distância que o carro vai percorrer durante essa frenagem até parar. Em 2016, o avião solar Impulse 2, movido a energia solar, bateu o recorde de voo ininterrupto mais longo da história. Considere que a velocidade escalar de decolagem desse avião é de 36 km por hora e que ele deverá decolar de uma pista de 1.800 metros, acelerando de forma constante a partir do repouso. A aceleração escalar mínima desenvolvida pelo avião na pista é igual a tantos km por hora ao quadrado. Olha a unidade de aceleração, km por hora ao quadrado. A maior parte dos problemas, a grande maioria dos problemas, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, que é a unidade do sistema internacional. Raramente a gente vê uma unidade de quilômetro por hora ao quadrado igual está aparecendo aqui. Nesse caso, a gente deve usar as velocidades em quilômetros por hora. A distância tem que ser em quilômetros para a gente achar em quilômetros por hora ao quadrado. Então vamos lá, novamente a gente não tem a informação do tempo, então vamos usar a equação de Torricelli. A velocidade final é 36 km por hora, a velocidade inicial é zero, então a gente pode cancelar esse termo, a velocidade inicial é zero. A distância é 1.800 metros, que eu já passei para quilômetros, dividindo por 1.000. 1.800 é 1,8 quilômetros, tá? Aqui o ΔS. 36 ao quadrado, 1.296. 1,8 vezes 2, 3,6. Passo 3,6 dividindo, a gente tem a aceleração de 360 km por hora ao quadrado. Então, novamente, a velocidade deve estar em km por hora e a distância deve estar em quilômetros para a gente achar em km por hora ao quadrado. Letra D. Em janeiro de 2013, a preparadora de automóveis Renault Performance divulgou que um de seus modelos, o Venom GT, estabeleceu um novo recorde mundial de aceleração. A empresa afirmou que o carro acelerou de 0 a 84 metros por segundo em 14 segundos. Considerando a situação descrita pelo texto e que a aceleração escalar foi constante durante todo o movimento, é correto afirmar que a distância percorrida pelo automóvel em metros nos 10 segundos iniciais do movimento foi de quanto? Então, antes da gente fazer o problema para os 10 segundos iniciais, que é a pergunta, vamos primeiro descobrir qual é a aceleração do carro nesses primeiros 14 segundos de movimento, que ele parte do repouso, atinge 84 metros por segundo em 14 segundos. Então, nos primeiros 14 segundos, vamos fazer a equação V igual a V0 mais AT.
A velocidade final é 84, a inicial é 0 e o tempo 14. 84 dividido por 14, 6 metros por segundo ao quadrado. Então, considerando a aceleração constante, esse movimento então é uniformemente variado. A gente faz agora para os 10 segundos, que é a pergunta do problema, a distância que ele percorreu nos 10 primeiros segundos. Então, vamos lá. ΔS é a pergunta do problema. Velocidade inicial é 0, ele parte do repouso. A aceleração é 6, que a gente acabou de descobrir. O tempo é 10 segundos ao quadrado. Então, a gente tem aqui 100 vezes 6, 600 dividido por 2. 300 metros é a distância percorrida nos primeiros 10 segundos. O gráfico marca a velocidade escalar de um atleta em função do tempo, contado do início até o final de uma prova. A partir do gráfico, a distância percorrida pelo atleta no começo ao fim do registro compreende um valor entre quais valores? Então, vamos calcular a distância percorrida nesse movimento nos primeiros 15 segundos. Gráfico velocidade em função do tempo, a gente faz a área do gráfico até o eixo do tempo, até a horizontal, e descobre quanto que é o ΔS. Isso aqui não é uma figura conhecida, a gente pode dividir em mais de uma figura. Eu vou dividir em 2 trapézios. Então, primeiro a gente tem um ΔS1, que é esse trapézio. Depois a gente tem esse outro ΔS2, que é um outro trapézio. Então, a soma desses dois ΔS vai ser a distância total percorrida. Trapézio, a área do trapézio é a soma das bases, maior mais menor, vezes a altura dividida por 2. Primeiro, a gente tem que identificar quais são as bases do trapézio. As bases de um trapézio são sempre paralelas entre si. Então, olhando aqui o ΔS1, esse lado, que tem 8 segundos, medida 8, é paralelo a esse outro lado, que tem 5. Então, essas são as bases desse trapézio 1. E a altura é a distância entre as bases, que é 11. Agora, o outro, ΔS2, as bases paralelas são essas. A pequenininha, que vale 5, e a maior, que vale 11. Esses são os lados paralelos, essas são as bases. E a distância entre as bases, que é a altura do trapézio, 2, vale 7. Colocando os valores, fazendo as contas, a gente tem aqui 71,5 mais 56, 127,5 metros. Então, a distância percorrida está entre 100 e 150, 127,5 metros. Letra D. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira de BH, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, é preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona uma redução no tempo de viagem. Considerando a velocidade escalar inicial de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações escalares supostas constantes de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Então, a tecnologia anterior permitia parar em 400 metros. A gente não tem o tempo que demora para parar, vamos usar a equação de Torricelli. A velocidade final é 0, porque ele vai frear até parar. A velocidade inicial é 72 km por hora, que a gente divide isso daqui por 3,6. 72 km por hora é 20 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial. A aceleração 1, com a tecnologia anterior, vamos calcular a distância de frenagem com a tecnologia anterior, 400 metros. Então, a gente tem aqui 400, 400 vezes 2, 800 vezes a 1. Passando 400 para o outro lado, ele vai negativo. Passando 800 dividindo, a gente vai achar uma aceleração negativa, que dá menos meio metro por segundo ao quadrado. Mas vamos calcular o módulo da aceleração, que é o que importa para a gente nesse problema. Então, a aceleração com a tecnologia anterior, meio metro por segundo ao quadrado. Com a nova tecnologia,
A distância de frenagem, a distância até parar completamente, reduziu para 250 metros. Mesma velocidade inicial de 20 metros por segundo. E a gente tem 500 vezes a aceleração 2. 400 negativo dividido por 500, a gente tem menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. Novamente, vamos calcular o módulo, que é o que importa. Módulo da aceleração com a tecnologia atual, 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a pergunta do problema é a diferença entre as acelerações com a tecnologia atual menos a tecnologia anterior. Então, subtraindo 0,8 de meio, a gente tem 0,3 metros por segundo ao quadrado, letra B. Um determinado móvel desloca-se em linha reta segundo a equação horária S igual a menos 100t mais 5t quadrado. É a equação do sorvetão, é uma equação de espaço-tempo de segundo grau, movimento uniformemente variado, em que S representa a posição em metros e t o tempo em segundos. A equação é válida para t maior ou igual a zero. O que a gente pode afirmar? Para a gente entender o que acontece nesse movimento, é recomendável a gente fazer o gráfico. Fazer o gráfico do espaço em função do tempo, segundo grau, que é uma parábola, é muito trabalhoso. É mais fácil a gente desenhar o gráfico da velocidade em função do tempo para esse movimento, porque é uma reta, é muito mais fácil desenhar uma reta do que uma parábola. Mas para isso a gente precisa pegar a equação do sorvetão do segundo grau, derivar ela e chegar na equação da velocidade. Essa é uma maneira de a gente descobrir a equação da velocidade. Derivando, eu vou pegar a equação do S, vou transformar agora em V, estou derivando. O expoente, que é 1, aqui cai multiplicando o número que está aqui na frente, menos 100 vezes 1 é menos 100. O expoente diminui de 1 para 0, some o tempo. Aqui, 2 vezes 5, 10. O expoente diminui de 2 para 1. Essa é a equação da velocidade. Tem outra maneira de você descobrir essa equação da velocidade. Você poderia comparar essa equação do sorvetão com a equação base, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado por 2. Você vai descobrir a velocidade inicial e a aceleração por comparação e você monta a função horária da velocidade. No vídeo da aula teórica eu ensino num exercício como é que a gente faz isso. Então essa é a equação da velocidade em função do tempo. É uma equação de primeiro grau, então a gente vai ter uma reta. O coeficiente angular da reta é positivo, então a gente vai ter uma reta crescente. Vamos descobrir qual é a velocidade inicial. A gente pode jogar tempo igual a zero aqui na equação e descobrir qual é a velocidade inicial. Então, 10 vezes 0 é 0, velocidade inicial 100 metros por segundo negativo. Ou, simplesmente, a gente compara com a equação base, V igual a V0 mais AT. Velocidade inicial, por comparação, é um número, né, que está sozinho, sem a letra do T, é menos 100. Aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade inicial é menos 100. E vai ser uma reta crescente. O gráfico vai ser dessa forma. A velocidade inicial, menos 100, é uma reta crescente. Uma hora, o gráfico vai passar por aqui, que é a velocidade zero. Qual é o tempo que a velocidade vai ser igual a zero? Então, agora a gente vai jogar zero no V para descobrir qual é o tempo, qual é o instante em que a velocidade vai anular. Jogando zero aqui na equação, posso passar esse 100 para o outro lado, ele vai positivo. Faço 10 dividindo, 10 segundos. Então, o instante em que a velocidade se anula é o instante 10 segundos. Então, a velocidade começou negativa, passou pelo zero no instante 10 segundos, inverteu o sentido do movimento e ficou positiva. Alternativa correta, alternativa C. Ele irá parar após 10 segundos de movimento e inverter o sentido do seu movimento. O que é a inversão do sentido do movimento? É quando a velocidade troca de sinal passando pelo zero. A velocidade era negativa, passou pelo zero e ficou positiva. Então aqui ele inverteu o sentido do movimento. A velocidade trocou de negativo para positiva, passando pelo zero.